Ora, bem-vindos a uma Superbrands Talk, desta vez designada por marcas e jornalismo. Marcas e jornalismo tem exatamente a ver com aquilo que foi um dos propósitos do próprio projeto Superbrands, que surge começando e tendo origem num jornalista da BBC 3, e, portanto, porque entendemos que, de facto, os jornalistas, nomeadamente os jornalistas da especialidade, têm a capacidade de partilhar também connosco a sua visão e de nos darem dicas interessantes para como é que as marcas podem e devem interagir e procurar, através dos mídias, em particular dos mídias da especialidade, conseguirem, na verdade, também comunicar aquilo que são alguns dos seus propósitos. Nós temos connosco a Fátima de Sousa, da Briefing. Fátima, olá, bem-vinda, obrigado pela tua disponibilidade. Olá Pedro, obrigada eu pelo convite. Na verdade, este desafio é um bocadinho provocatório também por isto, porque estamos a pôr um jornalista no sentido contrário onde ele costuma estar. Ele costuma estar, no fundo, a entrevistar, a fazer perguntas e, portanto, também agradecer-te a disponibilidade para trocarmos aqui de papéis muitas vezes. E eu começava exatamente por te colocar esta questão, que é, para os jornalistas, muitas vezes, eu acho que isso decorre do próprio código deontológico, falar de marcas é um pecado jornalístico, não é? Ou seja, há muitos pruridos e muito pudor em falar de marcas quando se está no papel de jornalista. Isto é assim, exatamente? É verdade, é verdade. Há esse pudor associado, penso, concordo contigo, associado ao código deontológico, que coloca uma série de restrições na intervenção dos jornalistas quando se trata de comunicar marcas, portanto não podemos participar em ações de marketing, fazer publicidade, etc. Mas, por outro lado, esse pudor, na minha opinião, não pode ser levado ao extremo. Embora devam ser respeitadas essas regras, como é óbvio, há projetos que têm necessariamente de ter uma marca associada quando os comunicamos. Não estou a falar de notícias do Foro Económico, em que, quando se fala de entrada em bolsa de uma empresa ou de comunicação de resultados financeiros, nós temos de dizer a marca, mas outro tipo de projetos. E agora, durante estes meses de pandemia, não é? Logo nos primeiros meses houve muitas marcas que se reinventaram e vimos, sobretudo em programas de televisão, fizeram reportagens, foram às fábricas, entrevistaram os gestores dessas empresas, mostraram os produtos e nunca disseram que marca era, que empresa era. Isso é levar o pudor ao extremo e não cumpre o objetivo informativo. Mas não deixa de ser engraçado que depois fala-se sem pudor e abertamente da Google, da Amazon, do Facebook, e isso já não são marcas, ou são? São marcas, naturalmente que são marcas, não é? Por isso é que eu digo que o pudor é um pouco esquizofrénico, se quiseres. São marcas, mas se calhar fazem tão parte do nosso dia-a-dia que já olhamos para elas de uma forma muito mais banal. E sendo, por outro lado, gigantes, sendo marcas globais, talvez não, de alguma forma inconscientemente, mas talvez não consideremos que mencioná-las tem algum laivo de publicidade. E como é que se consegue ser jornalista da especialidade e conseguir conciliar esta versão de idoneidade e independência e, ao mesmo tempo, falar daquilo que são os conteúdos em si, que são as iniciativas que as marcas fazem, os propósitos que elas trazem ao mercado, as suas campanhas, etc. Como é que se equilibra esses dois mundos que, de uma forma geral, são muito separados? Assim, o foco da Briefing, como de outras publicações e plataformas da especialidade, é o marketing e, portanto, não há marketing sem marcas, não é? Portanto, inevitavelmente vamos nomear as marcas e nomear quem está por trás das marcas. Para nós, isso é uma abordagem, é fácil essa distinção. Não é fácil é passar a mensagem para as próprias marcas e para quem tem a função de as comunicar, porque a Briefing tem uma determinada linha editorial
optou por exemplo, não noticiar o lançamento de um produto puro e simples, mas apenas quando associado a uma ação de marketing. Essa é a nossa abordagem, portanto, isso já é uma forma de distinguir tudo aquilo que nos chega. Por outro lado, não significa que tudo que nos chega, e há muita informação que recebemos diariamente, muitos comunicados e também muitos press kits, que é uma forma que as marcas encontram de chegar até aos jornalistas, não significa, dizia eu, que vamos publicar tudo aquilo que nos chega. Portanto, há um grande esforço de triagem e, por outro lado, um grande esforço também a tentar sensibilizar quem comunica connosco, em nome das marcas, de que nem tudo é notícia. E é isso que fazemos diariamente. Provavelmente nem sempre acertamos, mas... E qual é esse segredo? Ou seja, se tivesses que dar uma recomendação às marcas e às pessoas que dentro das marcas têm esta responsabilidade de querer dar visibilidade às iniciativas, quais eram as principais recomendações que deixavas na forma de chegar aos jornalistas, conseguindo aqui, na verdade, um momento em que se concilia quer o interesse da marca, quer as regras de conduta do próprio jornalismo? Sim, do ponto de vista das marcas e de quem fala em nome das marcas, que muitas vezes são as agências de comunicação, que funcionam como porta-vozes, a minha mensagem principal é que saibam adequar a mensagem ao meio e que fujam a 7 pés da massificação. Não me proponham a briefing, o mesmo que propõem a outra publicação da especialidade. Não forcem a publicação, não insistam ao ponto de gerar anticorpos, tentem perceber os nossos pontos de vista. Quando rejeitamos uma publicação e quando nos questionam porquê, temos sempre uma justificação muito alicerçada no nosso critério e que tentem, em parceria connosco, encontrar uma forma de colocar essa marca no nosso site ou na nossa revista impressa. Sobretudo, que não olhem para nós como o saco onde despejam os comunicados, mas que pensem em nós como fazedores ou contadores da história de uma marca. Isso não acontece muitas vezes, de facto. As marcas têm histórias, mas não essa é uma das questões, por exemplo, que no caso da Superbrands nós vamos falando muitas vezes, que é, de facto, as marcas têm muitas vezes histórias muito interessantes para contar. Curiosamente, existe a percepção, nomeadamente dentro dos profissionais do meio, de que a maioria dos órgãos de comunicação social, e aqui não estou a falar, obviamente, dos mídia da especialidade, mas de uma forma geral, é muito mais fácil falar quando há uma crise do que quando há alguma coisa bem feita. Porquê é que achas que isso acontece? Isso é transversal a todo o jornalismo, infelizmente. Eu, durante muitos anos, trabalhei na agência Lusa, participei como oradora ou, enfim, formadora, se quiseres, em alguns eventos com algumas classes profissionais, e todas elas me transmitiam essa ideia de que, de facto, os jornalistas só contam o lado negativo. Naquele caso, nem sequer eram marcas, eram grupos profissionais, professores, médicos, enfim, que os jornalistas só contam o lado negativo. E é o lado mais visível, efetivamente. Mas, por um lado, os jornalistas acabam por contar aquilo que lhes chega muitas vezes. E essas próprias entidades, o que têm muitas vezes protagonizam muitas vezes momentos negativos, momentos difíceis, e os seus agentes profissionais, sindicatos, etc., manifestam-se publicamente quase exclusivamente quando há assuntos negativos, quando há uma crise, e não fazem eles próprios esse esforço de contar as histórias positivas que existem em todo o lado, não é? Claro que o jornalismo tem de investigar, mas não tem nenhuma bola de cristal, não vai ao caixote de lixo das associações profissionais, das marcas, para descobrir histórias positivas. Normalmente no caixote de lixo até estão as coisas más, não é? Aquelas que deitamos fora. E essas acabam por prevalecer. Mas acho que no caso do marketing
Mas no caso do marketing, há muito espaço para contar boas histórias. Portanto, dicas interessantes que me parece que saem daqui, que é, de alguma forma, não tratar todos os meios por igual e, portanto, de alguma forma, conseguir criar conteúdos específicos a cada meio e, de alguma forma, se eu percebi, se isto se pode dizer de uma forma mais transversal, ter a capacidade de construir uma relação idónea, e isso implica saber aceitar também quando não faz sentido, quando não há espaço noticioso, etc. E, portanto, a capacidade de criação de uma relação honesta de parte a parte é, obviamente, também um dos segredos, é isso, não é? Tem de haver, não é? Há esses dois lados, assim, entre a marca / agência de comunicação, porta-voz, e o jornalista / meio, tem de haver diálogo, não é? Não pode... uns precisam dos outros e, portanto, só conseguimos um bom resultado final se houver diálogo, se houver compreensão. Nós, os jornalistas, sabemos, obviamente, que as marcas querem estar presentes no maior número de meios possível, querem a maior mancha, seja ela digital, seja ela impressa, como é óbvio, claro. Mas nem todos os temas merecem essa grande mancha e é preciso reconhecer isso. Achas que há com as marcas, desculpa interromper, achas que há com as marcas um bocadinho aquele sentimento que os pais têm com os filhos, ou seja, de facto aquilo que os filhos fazem é sempre muito importante e nós, quando estamos dentro de uma marca, também sentimos que aquilo que fazemos é sempre muito importante, mas depois o contrário não é verdade, ou seja, nós não achamos piada a tudo o que os filhos dos outros fazem, mas que os jornalistas também não acham que seja assim tudo tão importante. É isto ou não? É legítimo? É legítimo esse paralelismo e é verdade, não é? As marcas, para os diretores de marketing, a sua marca é o seu filho, não é? O seu menino que querem ver crescer e que querem ver aparecer na televisão, ou, enfim, só para dar o exemplo, e que querem ver receber o prémio, etc. Mas, por outro lado, eu acredito que também, tal como os pais sabem que os seus filhos não fazem tudo bem, não é? As marcas também sabem que nem tudo aquilo que fazem merece esse destaque. Ainda assim, querem... Claro, continuamos a ter a mesma visão. Então, já falámos aqui muito do lado das marcas e agora ia-te deixar aqui uma pergunta um bocadinho provocatória do ponto de vista do jornalista, que é, eu fiz questão aqui de tomar nota, que é o Estatuto do Jornalista, o Código Deontológico diz que o jornalista deve recusar funções, tarefas e benefícios suscetíveis de comprometer o seu estatuto de independência e integridade profissional e por isso não deve valer-se da sua condição profissional para noticiar assuntos em que tenha interesse. Dentro dos próprios meios, e aqui não estou a falar, obviamente, da Brief, estou a falar de uma forma geral, dentro dos próprios meios, como é que se faz esse combate entre quem tem que gerir os anunciantes e quem tem que gerir a parte editorial? Isso é sempre um combate? É um mito ou é verdade que isso é sempre um combate permanente? Quer dizer, combate é muito forte, mas que é Sim, há aí uma dialética nem sempre fácil, é verdade. Ok, e como é que isso se gera? Como é que se gera, por exemplo, uma iniciativa que é promovida por um órgão de comunicação social e que tem um patrocinador? Como é que se gera o momento ou o limite até onde é que se dá destaque, onde é que não se dá destaque do ponto de vista editorial? Bom, nessa dialética entre o comercial e o editorial, não é? Tem de prevalecer o bom senso. Os meios não sobrevivem sem patrocinadores, e chamemos patrocinadores a quem apoia uma iniciativa, chamemos a quem investe em publicidade pura e dura, não é? Não há ilusões que os meios não sobrevivem. Mas hoje em dia até se evolui para uma outra forma de posicionamento que é, no fundo, não há publicidade direta, mas há conteúdos que são patrocinados, branded content, não é? Na expressão inglesa, que é o que se usa. Eu defendo sempre que isso tem de ser bem feito e que, ainda que tenha uma pintura comercial, o que está por baixo tem de ser bem, tem que estar bem feito. O conteúdo em si tem que ter propósito. O conteúdo tem de ser bom, tem de ser bem feito na mesma, tem que ser feito com todo o rigor, com toda a seriedade. Porque nós não há volta a dar, temos de conciliar os dois mundos, porque caso contrário os meios não sobrevivem.
E agora, tu como jornalista, de certeza, e trabalhando nesta área em particular, em que o teu dia-a-dia e da própria briefing é de falar sobre as marcas, na verdade também já tiveste com certeza muitas críticas interpares, ou seja, como é que se pode contar a história de uma marca sem que isso seja visto pelos nossos pares jornalistas como uma mistura disso com promoção? Como é que isso se faz? Não é fácil, não é? Se nas próprias marcas às vezes não percebem que nós vamos apenas vamos noticiar uma iniciativa delas e temos de expurgar das respostas tudo aquilo que é promocional, quando muitas vezes convido uma marca a escrever um artigo de opinião e metade do artigo não é de opinião, é promocional, portanto há equívocos em todos os lados, não é? Claro que gerir as críticas, enfim, entre os pares, eu acho que os pares deste segmento de mídia, acho que todos estamos no mesmo barco e, portanto, todos compreendemos a lógica. Outros jornalistas, pois, há alguns equívocos pensando que o que nós fazemos é publicidade, mas não é só entre os jornalistas, é um bocadinho também fora desta área profissional. Há muita gente que acha que sim, que na briefing nós o que fazemos é publicidade. Não, nós noticiamos iniciativas de publicidade e marketing das marcas, mas não é fácil passar a mensagem de que são duas coisas diferentes. Também nem sempre é fácil encontrar a distinção, não é? Porque há aqui uma fronteira muito ténue, é um exercício diário constante. E por isso nós não noticiarmos algumas iniciativas que as marcas fazem, porque achamos que essas são muito comerciais e que por isso não noticiamos. Sim. Essa é no fundo também mais uma sugestão que tu deixas às marcas, que é que na verdade na comunicação que estabelecem com os meios de comunicação social e com os jornalistas em particular, que procurem de alguma forma evitar tudo aquilo que possa ter uma visão puramente comercial. Sim, certo? porque sim, isso, sim, para isso existem outras ferramentas, não é? E uma marca, para se valorizar, não precisa de ter uma lógica comercial. Pode comunicar de muitas formas, sem necessitar de parecer um folheto promocional. Há muitas... É tal que o que eu dizia há pouco e que tu falavas de contar histórias, mostrar as suas pessoas, por exemplo, contar as suas origens, mostrar os seus processos, mostrar como faz inovação. Há muita maneira de abordar o trabalho de uma marca, e aqui não estou a falar da notícia do dia-a-dia, não é? Que nós noticiamos que há mais uma campanha ou que há mais uma contratação. Não estou a falar disso, estou a falar de ir um bocadinho mais além e de dar uma mancha maior à mensagem da marca. Há muitas formas. Se for fazer uma entrevista com um diretor de marketing ou CEO de uma empresa, não considero que estou a promover a marca. E coloco questões em que isso está muito visível. Do outro lado, é que nem sempre há essa capacidade, essa abertura para perceber que estão a promover a marca sem vender. Há aqui uma distinção que é importante fazer, não é? Há muitas mensagens que as marcas podem passar sem ser uma mensagem de produto, por exemplo. Sim. Mudando aqui um bocadinho de assunto e entrando neste último ano, tem sido um ano de facto muito diferente para toda a gente, para toda a sociedade. Como é que tu tens visto a comunicação das marcas a mudar nestes tempos, durante a questão da pandemia? Como é que tu tens visto a comunicação das marcas a mudar e consegues dar-nos algum caso onde de alguma forma tu achas que possa ser um caso de sucesso neste ano tão atípico? Eu não vou poder nomear nenhum caso, mas assim, as marcas, eu não sei se a comunicação mudou muito. A forma da comunicação eu acho que não mudou, só o conteúdo. Só mudou o conteúdo porque as marcas também
sofreram o embate, não é? Quer nas suas atividades, sei lá, de produção, não é? De produção, de inovação, de venda, sofreram embates fortes e tiveram de dar a volta ao texto, digamos assim, não é? Portanto, diz-me uma coisa, desculpa interromper, achas que o digital passou a ser o rei disto tudo ou não? Isso é uma conversa quase tão antiga como eu. Não, isso é... Vai, 20 anos. Pois, eu tenho 21. Não, o digital, sim, não sei se passou a ser o rei, acho que não passou a ser o rei, mas claro que ganhou força na comunicação. Ganhou força por via de uma das palavras que também teve muito em voga em 2020, que foi a reinvenção, não é? Quando não há eventos, quando não há ativações de marca físicas, não se pode perder o elo com os consumidores, /clientes, /fãs, e a forma óbvia é o digital. É o escape. Mas eu penso que foi sim, eu penso, e se calhar se continuarmos agora durante algum tempo em confinamento e com uma série de atividades vedadas, eu penso que vai voltar. Mas foi uma resposta, porque por mais que o digital, mesmo do ponto de vista da comunicação e da proximidade aos públicos, por mais que seja a ferramenta mais fácil, não é? E acessível, há muitas marcas que não dispensam e, na minha opinião, não podem dispensar a proximidade física. É muito diferente conhecer uma marca, conhecer os seus produtos através de uma plataforma digital ou fisicamente, num congresso, no festival de música, numa experiência, seja qual for o palco. É muito diferente e as marcas não podem dispensar isso, mas adaptaram-se, claro. É legítimo dizermos que o digital serviu como uma ferramenta importante, mas não vai substituir necessariamente outras coisas que voltarão, obviamente, a recuperar também a sua importância. Sim. Na minha opinião, sim. Eu acho que assim que for possível que vamos voltar a ter a presença física das marcas no nosso cotidiano. Sim, isto é uma história muito antiga, não é? Quer dizer, a televisão vinha matar a rádio vinha matar a imprensa, o digital vinha matar a televisão, e cá continua. Sim, o digital vinha matar tudo, mas não matou nada, só fez algumas transferências, como nos clubes de futebol, não é? Claro. Mas assim, continuamos a ter televisão, mas a televisão também tem plataformas digitais, a mesma coisa com a rádio e a imprensa. A imprensa talvez tenha sofrido aqui um grande embate, mas, e portanto, nem todos os meios sobreviveram, como nós sabemos, não é? Claro. Mas por causa da publicidade, há aqui também um movimento misto, não é? Porque o digital veio derrubar a imprensa, é porque as condições económicas limitaram os orçamentos, mais uma vez, das marcas, e portanto a publicidade ressentiu-se e os meios impressos tremeram e tremem. Alguns fecharam, outros adaptaram-se, fizeram edições de nicho, mas morrer não morreu, e eu não acredito que vá morrer nenhum destes meios. Acho que vão todos viver felizes para sempre, mas juntinhos. Muito bem. Fátima, estamos aqui a chegar ao fim do tempo que tínhamos previsto e, obviamente, aqui gostávamos aqui de terminar com uma outra questão, que é, inevitavelmente, os jornalistas, independentemente do seu estatuto profissional, também são pessoas e, portanto, também têm os seus comportamentos normais como qualquer outra pessoa e, portanto, eu vou-te fazer aqui um desafio que eu sei que te vai levar a alguma zona de desconforto, mas, no fundo, é o desafio que nós fazemos na Superbrand todos os anos, quando fazemos o estudo ao consumidor, em que, na verdade, nós procuramos que o consumidor faça em referenciação espontânea aquilo que são um conjunto de marcas em função
daquilo que é o seu próprio sentimento, a sua vida pessoal. E, portanto, na verdade, eu vou-te fazer a mesma coisa que fazemos quando fazemos um estudo ao consumidor, que é, no fundo, dizer-te isto, que é, assim, de cabeça e direto, 3 marcas que tu conheças e que acho que são marcas com grande reputação. Vamos a isso. Aqui vou ser apenas a Fátima de Sousa, não a diretora da Briefing, está bem? O disclaimer está feito. O disclaimer está feito. Marcas com reputação em qualquer... 3, qualquer delas. 3 jogos, sim, sei lá, Delta, Certo. Delta, Superboc, sei lá, Coca-Cola. Ok. 3 marcas com quem tu te identificas pessoalmente. Ui. Isso é Pelo difícil. propósito, por aquilo que tu quiseres. As que estão na tua cabeça é o mais rápido possível. Bom, a Superboc está, porque eu adoro cerveja, desculpem. Ok. Mais 2. Mais 2, assim, rápidas, é difícil. Muito Com difícil. que tu te identificas? Com as quais eu me identifico, sei lá, Nivea também, Okay. Nivea e Swatch. Ok. 3 marcas que tu consideras únicas? A Briefing. Ok. A Briefing. Declaração de interesses totalmente feita? A contrariar a outra. É um filho. Ok, briefing. Não posso dizer o meu filho, não conta, não é? Não. A Briefing é muito, muito difícil isso. Assim, de repente, não... Ok, então vamos saltar esta. 3 em que tu confias. Bastante. 3 em que eu confio bastante, sei lá... Millennium, BCP, Ok. confio, Vodafone e Volkswagen. Ok. E para finalizar, 3 que tu achas que são marcas de futuro? Oh, God! Se fosse fácil, não era para ti. Não. Se fosse fácil, podias ter mandado o briefing por mail para ter tempo para pensar. Não, isto chama-se notoriedade espontânea, que é para perceber, dentro disto, ok, 3 que tu achas que vão de facto ser marcas de relevo, em breve. Em breve, 3 marcas novas, não sei responder a isso assim. Não? Sei lá, 3 marcas, têm de ser marcas novas, não é? Não... Sim. Porque as outras já têm futuro garantido. Ou não, a Nokia também tinha um futuro muito garantido e de repente, e a Kodak, etc, não é? E, portanto, é verdade. 3 que tu achas que em breve vão ser marcas de referência? Não, pá, Pedro, sinceramente, não me ocorre nenhuma. Vais ter que tirar esta parte da entrevista. Ok, está bem, mas ok, sabes que é isto que nós perguntamos no É muito interessante esse desafio. Ou seja, que no fundo o objetivo é tentar perceber quais é que são as marcas que em cada mercado têm de facto mais relevância, independentemente da razão pela qual elas são relevantes, ok? E por isso é que depois há marcas que se calhar não são propriamente grandes investidores, há marcas que são relevantes porque têm um propósito muito específico ou porque trouxeram uma inovação específica ao mercado, outras porque são históricas, outras porque de facto são grandes investidores e estão permanentemente na nossa cabeça, mas portanto é este o modelo que é utilizado quando é feito ao consumidor. É muito interessante esse desafio da recordação espontânea, no fundo, porque as respostas provavelmente serão muito diferentes se a pessoa tiver tempo para pensar, não é? Claro. E, portanto, o ser espontâneo é muito interessante. Eu lamento ter chumbado no teste. Não chumbaste nada. Gostei em particular da referência à Briefing como uma marca única. De facto não há outra. É a única, sim. E é uma marca que eu levo, tenho no coração há alguns anos, no coração e na cabeça, porque me dá muito trabalho e que tenho tentado fazer crescer. E sim, tenho tentado fazer crescer. Ok. Última... uma dica, se tu tivesses que deixar uma dica específica às marcas na forma como devem gerir aqui a próxima fase, qual é essa dica que tu deixavas?
sejam mais criteriosas na forma como comunicam, não se aproveitem da pandemia para fazer ruído do ponto de vista da comunicação. Ok, fica a dica, que é obviamente muito importante. Fátima, agradecer-te obviamente a disponibilidade para esta conversa. E acredito que tiramos daqui uma série de lições importantes e de dicas importantes para quem tem o trabalho também todos os dias de gerir marcas e, portanto, agradecer-te essa disponibilidade e essas dicas e desejar-te a ti e a toda a equipa da Briefing também o melhor possível nesta reentrée, neste ano, que começa de uma forma muito diferente. Sim. Eu é que agradeço, porque ser colocada numa posição desconfortável é muito interessante e por isso obrigada, Pedro, e obrigada aos FEBRANs. Muito bem, então vá, beijinho e obrigado. Obrigada.